Da Virgem Maria, sou missionário Céu Roberto. Infelizmente, nós católicos, a igreja prega uma unidade, certo? Mas não são assim. As profecias de Nossa Senhora revelam, nos mostram que também Satanás ele colocou a sua fumaça na igreja. São esse sacerdote moderno, esse sacerdote que não defende a igreja. Olha como os primeiros cristãos se comportavam. Pedro pregando, os apóstolos pregando, anunciando, fazendo discípulo. Hoje a gente não vemos nessa realidade. Esse dia eu chamei o irmãozinho esse dia eu fui lá na igreja, ele pediu para mim. Ele não estava entendendo a passagem do rei Davi, a morte do rei Davi, né? Quando a Bíblia fala de morte, é morte do corpo, não da alma. Ele não entendia. Eu expliquei para ele, tal, etc, né? E como foi esse dia, Deus tocou no meu coração. Eu chamei o irmão. Vamos fazer um estudo comigo? Vamos estudar comigo a palavra para defender a nossa igreja? Aí ele falou assim para mim assim: ah, irmão, obrigado, irmão, mas eu tenho já quem tira a minha dúvida, o padre. Certo, beleza, o padre tira sim, tá bom. Mas a gente vemos um povo dentro da igreja com dúvida. Porque as pregações desses padres é só celebrar ali a missa, explica os evangelhos. Tem que ser pregação apologética. Para o povo entender, o povo aprender a combater. Nós vemos uma igreja muito moderna hoje em dia. Padres modernos, padres que não se comportam como os primeiros cristãos, os apóstolos. E os caras são sucessores dos apóstolos. Cara, eu tô 20 anos convertido. Meu, tudo que eu sei eu aprendi sozinho, porque nenhum padre me ensinou. E não vai ensinar, porque o foco dos caras é só a missa. Até aquele povinho ali, aquele povinho que é os peixes, né? Os mais chegados, que tem acesso. E quando quem prega a verdade, para ver, meu vídeo aí nunca fui chamado a pregar na igreja. Que a minha pregação não é favorável. A minha pregação não é bem-vinda. Porque prego a verdade. Defendo a igreja. É isso que os primeiros cristãos faziam. Título 9, nós temos que combater aquele que contradiz a sã doutrina. Olha só que interessante. Ó, com quem é a minha luta? Ó. Esse pastor aqui é o que chutou a imagem de Nossa Senhora. Ó. Como está hoje olha só que interessante. Sérgio von Helder, o bispo que chutou uma imagem da Igreja Católica há 26 anos atrás. Quem acompanhava na época o programa Palavra de Vida na Record viu o bispo da Universal, Sérgio von Helder, chutar a imagem de Aparecida em pleno feriado da padroeira do Brasil na época. Depois desse episódio, von Helder foi duramente criticado e perseguido e teve até que fugir do país. Mas como está o ex-bispo da Universal, Sérgio von Helder? É isso que você vai ver agora. Você viu que interessante? Não mudou nada, porque ele continua a mesma coisa. Perseguindo, denegrindo e o... Aqui, ó. Sérgio von... nem sei o nome, é muito difícil. Von Herner, bispo da Universal, que chutou a Santa da Igreja Católica. Ele continua a mesma coisa. Difamando, criticando. É contra isso aqui que a gente tem que lutar no meio do protestantismo. Distorcendo a escritura, distorcendo o texto, perseguindo. Por isso que a mais perseguida vai ser Nossa Senhora. Porque a rincha de Satanás é contra ela. Contra a descendência da mulher. E essas igrejas que vêm aí que prega contra ela é Satanás usando a boca desses caras. Que a escritura deixa bem claro. Olha só que interessante. Como ele está agora, né? Olha só que interessante. Vou mostrar aqui que é muito longo. Olá, você de canal. Ele agrediu a imagem de nosso... Von Helder foi enviado. Aqui, ó. Depois de muitas críticas, pressão, vídeos de pregações em sua página no Facebook e não está vinculado a igreja nenhuma. Quantos são os pastores, quantos são os líderes, quantos são os sacerdotes que estão omissos diante do pecado, diante da mentira? Hoje no Brasil comemora o dia da padroeira Aparecida.
É o dia da idolatria. Se comemora o dia das crianças, que é um feriado satânico de Cosme e Damião. E o que os pastores estão fazendo? Eles não falam da idolatria, eles estão fazendo festa para criança. E eles não falam da idolatria. Quer dizer, tem a verdade, conhece a verdade, mas só não agradar para não desagradar. Não. O homem de Deus, a mulher de Deus, sobretudo tem que ter posição, porque os filhos do diabo... Pode ver, até o jeito de expressar, até o jeito de pregar, de falar é do Edir Macedo, ó. É fruto do Edir Macedo esse cara. Ele fugiu do país por quê? Porque chutou a imagem. Foi criticado, não aguentou a pancada. O que ele fez ali é crime. Tinha que ser punido e pagado o que ele fez. Fugiu lá para outro país, mas ele começa pregando mesmo assim. Fala que não está agregado à igreja, mas está sim. Esse aqui é fruto do Edir Macedo. Fruto de igreja de homens. Olha a palavra, o palavrear desse cara. Olha só que a Bíblia nos ensina. Apocalipse. Eu pensei que esse cara tinha convertido na igreja católica. Uma vez eu vi um vídeo desse cara que se converteu. É mentira, cara. Eles fazem de várias maneiras. Ó, falando. A nossa luta tem que ser contra isso aqui, ó. Nós temos que ter nas missas pregação apologética. A liturgia ensinando a combater esses hereges, a defender a nossa fé, que a gente não vê, mas são os padres modernos, são os sacerdotes modernos que não defendem a nossa fé. Olha o Padre Marcelo, eu amo tanto o Padre Marcelo. Ó, raça multidão, cara que segue o fundamento dos apóstolos. Ó, o Frei Gilson está sendo criticado pelo padre, etc. Os padres por causa da forma de pregar. O apóstolo Paulo fala, não sei o que vive, mas Cristo que vive em mim. Nós temos que pregar igual Cristo pregou, como os apóstolos pregou, como os caras anunciaram. Olha as referências que eu tenho. Apocalipse 16, 13. Ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca dos falsos profetas 3 espíritos imundos, semelhante a rã. São os espíritos de demônio, que realiza prodígio e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de se reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Eis que vejo como um ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Olha só que interessante. O falso profeta, ó, vi sair da boca do dragão, fala 3 espíritos. 3 espíritos. Olha como o diabo ele transfigura e imita a Santíssima Trindade. Porque o Satanás ele quer ser Deus, ele quer ser adorado como Deus. Então ele vai seguir o mesmo procedimento. Vai ter seu evangelho, vai ter a sua igreja, vai ter seus pastores, vai ter seus sacerdotes. Pode ver que você vê. Cristo ele fundou uma igreja. Satanás também fundou uma igreja. Ali 16 séculos atrás, usando Martinho Lutero. Satanás se rebelou contra o reino celestial, contra Deus. E a terça parte dos anjos visitou aqui a terra. Você vê essas igrejas, essas doutrinas, essas macumbas, essas feitiçarias, esse engano, espiritismo, é tudo demônio. Aqui, ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, ó. Olha só que interessante. Por quê? É falso profeta. Vai difamar quem? Os tabernáculos, os habitantes do céu. Os santos, vai dizer aqui, ó. Apocalipse 13, 7. Foi dado também fazer guerra ao resto, fazer guerra aos santos e vencê-lo. Recebeu autoridade sobre todos os tribos e povos e línguas. Ao 6. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar seu nome, os seus tabernáculos, os habitantes do céu. Qual é a mais atingida? Qual esse cara estava pregando aqui, ó. Você vê, cara. A nossa luta é contra isso aqui, ó. De Deus, sobretudo tem que ter posição, porque os filhos do diabo têm posição. Os filhos do diabo, eles falam a mentira, eles falam que vão seguir o diabo com força, com prepotência. Eles falam de uma maneira que todo mundo acredita, que todo mundo apoia. O caso foi tratado por Edir Macedo, líder da Universal, como um chute no estômago. Em suas autobiografias, o bispo Edir Macedo admite que esse foi o maior erro que a sua igreja cometeu. Na época, a Universal chegou a pedir desculpas.
com a sua igreja sendo vítima. Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, ainda em 1995, Von Helder lançaria um livro em que se dizia não ter sido ético ao tocar na Von Helder, o nome dele. Tá certo? E hoje em dia tem a mesma coisa. Essas igrejas fazem a mesma coisa. Posso mostrar vários vídeos aqui pra você. Pastores quebrando, chutando imagem. Os caras, Nossa Senhora, é demônio. Os caras, nós somos idólatras. O único fonte e veículo da verdade não é essas igrejas. Efésios. Aqui, ó. 3:10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Aqui, ó. Se apartou da igreja, do magistério, já está no erro. Aqui, ó. Não tem igreja nenhuma. Acho que nem na igreja do Universal é mais. E não mudou seu conhecimento, seu sentimento, seu conceito. Chutei e chuto de novo. Tem vídeo dele aqui também falando. Olha o fanatismo. Porque a mais perseguida, a mais caluniada é Nossa Senhora. Apocalipse 12, ó. 17. Esse então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por quê? Ó, varrei com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu e atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Olha só que interessante. Aqui está a prefiguração. A rincha entre a mulher. Não é contra isso, porque Deus fala, para mim não tem adversário. Cristo venceu o Satanás lá na cruz, cara. Acabou, não tem mais para ele, já foi condenado. Seu tempo já está acabando. A rincha é o quê? É contra os descendentes da mulher, os filhos da mulher. Contra a igreja. Tem duas traduções. A igreja é a mulher. A mulher é mãe de Jesus. Porque Gênesis, mulher, Apocalipse 3,15, Gênesis 3,15, em João 2 ali. Mulher, compete a nós. João 19:25. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Porque Jesus chama Maria de mulher. Quem chama Maria de mãe é o Espírito Santo. Aqui, ó. A mais perseguida. Pode ver pra você ver. Você pode ver todos esses protestantes. Pode juntar tudo. Vai perseguir a mariandade. É uma mulher comum, é uma mulher pecadora. Maria não pode interceder por você. Maria não é mãe de Cristo, etc. Simplesmente é isso. Salve Maria.